Bom dia, primeiro ano. Estamos aqui junto mais uma vez. Na aula de hoje, iremos continuar falando sobre a dinâmica climática da Terra. Vamos ver a importância, vamos relembrar a importância da nossa camada da atmosfera, vamos relembrar a importância de nós conhecermos os fatores climáticos, vamos reconhecer o que são os elementos do clima, diferenciar clima de tempo e uma coisa bem importante, saber quais são os fatores que mais influenciam o clima. Por que isso? Porque a gente, na semana passada, falamos da latitude, altitude, continentalidade, maritimidade. Vamos retomar isso para a gente poder falar propriamente do clima. E aí eu gosto de criar uma regra com os alunos que nós, quando falamos de determinado clima, um exemplo, clima tropical, a primeira coisa que a gente fala sobre a informação do clima tropical. Primeira informação, eu tenho que falar qual é a latitude, eu tenho que pensar nisso, saber quais os outros fatores que vão determinar esse clima. Então, a altitude influencia esse clima, a maritimidade influencia esse clima, ele é um clima continental, então todas essas influências vão determinar temperatura e umidade também. Se tem um grande índice de chuva, se tem um grande índice ou um baixo índice de calor. Então a latitude tem a ver com o calor. A umidade vai determinar para nós sabermos se o clima ele é um clima seco ou um clima úmido, ok? Uma outra coisa importante para falar de clima, a gente vai observar o estado atmosférico momentâneo. O que quer dizer isso? Tempo. O tempo observado durante ao longo de 30 anos, nós vamos perceber se ele vai mudar. Se não mudar, vai ser sempre aquela característica ali no período do inverno, no período do verão, no período do outono, no período da primavera. Então eu vou determinar que é um clima tropical de altitude. Um exemplo que nós temos aqui no Rio de Janeiro. O clima do Rio de Janeiro. Vamos citar o exemplo de Mesquita, né, que eu sempre cito com vocês. O clima é tropical. Se a temperatura estiver aqui, mais ou menos, vamos falar 27 graus, tá? Qual vai ser a temperatura lá de Petrópolis, sabendo que Petrópolis tem 800 metros de altitude de diferença aqui de Mesquita. Então, a cada 200 metros de altitude, menos 1 grau na temperatura. Então, se aqui está 27 graus, lá vai estar menos, porque eu vou diminuir 4 graus na temperatura. Então se aqui está 27, lá vai estar 23 graus. Então a altitude é muito importante para determinar o clima, mesmo um clima dentro do estado. Lá é clima tropical de altitude, aqui a gente chama só de clima tropical ou tropical continental, tá bom? E aí vamos ver também a importância da gente conhecer os tipos de chuva e corrigir os exercícios de hoje, tá bom, galera? Guardo vocês daqui a pouco. Beijos!